a mais uma aula do Biologando com Babi. Continuando nossa resolução de exercícios da apostila de Química. Quem quiser a apostila, eu vou deixar as informações aqui no vídeo. Tudo bem? Aqui na descrição do vídeo. Então, vamos lá? Então, vamos lá. Exercício de número 1. Quais são os estados físicos da matéria? Então, os estados físicos são sólido, líquido e gasoso. Todas as matérias podem ser sólidas, líquidas ou gasosas, dependendo da temperatura em questão. Tudo bem? Complete a tabela. Legal, mas a gente vai completar a tabela com o quê? Com as palavrinhas fixo ou variável. Vamos pensar numa substância sólida. A forma dela muda se eu colocar dentro de uma garrafa, um lápis, por exemplo? Ou se eu colocar em cima da mesa, muda a forma dele? Não. Então, o sólido tem forma fixa ou constante. O volume dele vai variar? Também não. Então, o volume também é fixo. Agora, vamos pensar num líquido. Pensar numa garrafinha de água de 500 ml. A forma da água que está dentro da garrafa molda a forma da garrafa. E se eu jogar essa água dentro de uma bacia? Vai ficar no formato da garrafa ainda? Não. Então, a forma do líquido é variável. Agora, o volume, 500 litros, por exemplo, né? Dentro de uma piscina, 500 litros. Se eu colocar dentro de uma bacia, vai ser 500 litros. Se jogar no chão, vai continuar sendo 500 litros. Então, o volume é fixo. E uma substância gasosa? Eu sempre dou como exemplo uma bexiga daquelas de moldar, fazer bichinhos. Você colocou um volume de ar dentro daquela bexiga, tudo bem? A forma, você consegue moldar. Então, a forma, ela é variável. E o volume, o espaço, também eu posso variar. Também é variável. Porque eu posso esmagar, vai diminuir o espaço ocupado pela bexiga e assim por diante. Tudo bem? Vamos lá. Complete de acordo com o esquema. O S a gente sabe que é sólido, o L líquido e o G gasoso. Sólido para o líquido. Vai precisar esquentar ou esfriar? Esquentar. Sólido para o líquido. Como é que chama? Fusão. Sólido para o líquido, fusão. Líquido gasoso, vaporização. A vaporização, ela pode ser de 3 formas. Uma lenta, uma rápida e uma quase que instantânea. A lenta é a evaporação. É a roupa molhada que a gente põe no varal. Vai secar, a água vai passar do estado líquido para o gasoso lentamente. Agora, se eu aumentar o calor, né, vai mais rápido. Então, mais rápido é a ebulição. Mais rápido, ebulição. E instantâneo, calefação. Líquido gasoso, evaporação. Mais rápido, líquido gasoso, ebulição instantâneo. LG, calefação. Isso eu esquentei. E se eu esfriar? Como é que vai ficar? Gasoso para o líquido, condensação. Gasoso para o líquido, condensação.
líquido direto para o sólido, solidificação. Solidificação. Tudo bem? Líquido para o sólido, solidificação. Então, eu sempre falo para as crianças, para memorizar, fazer uma certa sonoridade. Então, como é que fica? Sólido para o líquido, fusão. Sólido para o líquido, fusão. Líquido gasoso, evaporação. Mais rápido. Líquido gasoso, ebulição. LG, califação. Gasoso para o líquido, condensação. Gasoso para o líquido, condensação. Líquido para o sólido, solidificação. O quê? Líquido para o sólido, solidificação. 4. O que é ponto de fusão, que a gente vai chamar de PF ou TF, temperatura de fusão, né? Ponto de fusão é a temperatura em que a substância passa do estado sólido para o estado líquido. Só pensar, líquido, sólido para o líquido, fusão. 5. O que é ponto de ebulição? Que a gente vai chamar de PE ou TE. É a temperatura necessária para que a substância passe do líquido direto para o gasoso. Tudo bem? Líquido gasoso, ebulição. 6. Que nome recebe a mudança de estados físicos que está ocorrendo aqui no desenho? Que eu tenho uma garrafa e tem gotículas de água no exterior da garrafa. Significa que a garrafa está suando? Não, alguma coisa está acontecendo. Está solidificando alguma coisa? Tem gelo? Não. Está derretendo alguma coisa fora da garrafa? Não parece, também não. Está passando para vapor? Também não. Oh, está o quê? Condensando. Como assim? Aqui em volta da garrafa tem vapor de água. Esse vapor de água, quando entra em contato com a garrafa que está gelada, a água condensa. Condensação. Tudo bem? Vamos lá. A água se transforma em gelo quando ela passa do líquido para o sólido, certo? Líquido para o sólido, alternativa B. 8. A água se transforma em vapor quando ela passa do líquido para o gasoso. Líquido para o gasoso. Facinha essas, hein? Vamos para o próximo. Vamos lá. O ponto de fusão do ferro é 1530. Então, esse aqui é o meu PF. O que é PF? Passagem do sólido para o líquido. E o ponto de ebulição, o meu PE, passagem do líquido para o gasoso. O que significa isso? Abaixo dessa temperatura, a minha substância vai estar no estado sólido. Acima dessa temperatura, vai chegar no líquido até que atinja 2450. Abaixo de 2450 está líquido e acima está gasoso. Então, vamos lá. 25. 25 é muito menor que 1530. Então, a 25 graus, o ferro está no estado sólido. 130. 130 também é muito menor que 1530. Então, a minha substância também está no estado sólido. 1459. Está chegando perto, mas ainda é menor que 1530. Então, a minha substância também está no estado sólido. Chique.
2.235 é maior que 1.530. Então, já está aqui no líquido. Vamos ver. Não chegou ainda no 2.400, então ainda está entre essa temperatura e essa. Então, aqui o estado do ferro vai ser líquido. E 3.002 já é acima de 2.450. Aqui é gasoso. Aí a gente tem que construir o gráfico. Então, como é que a gente constrói um gráfico? Eu tenho que ter o eixo X e o eixo Y. Então, vou fazer aqui, ó, o eixo X, que é o eixo que eu vou colocar temperatura. Sempre a temperatura vai estar no eixo X, tudo bem? E eu vou colocar aqui o meu eixo Y, que vai ser o tempo. Como o exercício não me deu o tempo eu estipulo aquele que eu quiser, tudo bem? Quais temperaturas que tem que ter neste gráfico? A temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Então, vamos lá. Eu tenho que colocar 1.530. Na interseção, é o meu marco zero. Então, não vou fazer como escala, mas aqui, ó, 1.530 graus. E aqui eu vou colocar o 2.450 graus. Quando está passando de um estado para o outro, isto é, quando está em fusão ou em ebulição, a minha temperatura, ela permanece constante. Então, durante a passagem de estado físico, a temperatura não muda, ela permanece constante. Então, isso significa, como o tempo, né? Eu vou inventar um tempo aqui, tudo bem? Aqui, nessa interseção, abaixo de 1.530, a minha substância está no estado sólido. Quando ela começa a entrar em fusão, a minha temperatura permanece constante. Então, aqui está em fusão, tudo bem? Então, aqui está em fusão. Então, eu tenho o estado sólido passando para o líquido. Vou apresentar os dois estados. Quando passar tudo para líquido, começa a subir até chegar, tudo bem? Até chegar, tá certinho? Até chegar em 2.450. Aí, enquanto tiver em ebulição, a temperatura não muda até que tudo passe para gás. Então, aqui é o líquido e aqui é o gasoso. E aqui é a ebulição. Líquido mais gás. Tudo bem? Então, o que a gente tira de interessante disso? Enquanto tiver passando do estado físico, a temperatura é constante, ela não muda. Isso falando de substâncias puras. Nesse caso, a gente está falando do ferro. Tudo bem? Vamos para o próximo. Análise de tabela. Exercício de mudança de estado físico, pessoal, ou é tabela ou é gráfico. Então, a gente tem que analisar tabela e gráfico. E saber os nomes das passagens de estado físico e saber o que é um ponto de ebulição e um ponto de fusão. Tudo bem? Então, identifique quais dessas substâncias são encontradas no estado líquido numa temperatura de 25. Então, eu quero saber, a 25 graus, metano, é sólido, líquido ou gasoso? Mercúrio, o álcool. Como que eu vou analisar? Através das informações das temperaturas. O que é ponto de fusão? É a passagem do estado sólido para o estado líquido. O que é ponto de ebulição? Passagem do líquido direto para o gasoso. Eu vou analisar a tabela como se fosse uma reta numérica. Tudo bem? Então, isso aqui é uma reta numérica. Tanto que
183 é menor, menos 183 é menor do que menos 162, tudo bem? Aí eu vou pegar o 25 e vou ver se está antes do número ou depois dos números, como se fosse uma reta numérica. Então, vamos analisar. 25 é maior ou menor que menos 183? Maior. Maior ou menor que menos 162? Maior. Então, o 25 está aqui. Se ele está aqui, o metano é gasoso, né? Ele quer saber estado líquido, então o metano já não é. Então, eu venho aqui e já tiro o metano. Aqui tem metano, aqui tem metano, aqui tem metano. Olha, aqui também tem metano. Já achei minha resposta. Resposta alternativa B. Mas vamos ver esses três. Ácido acético. 25, maior ou menor que 16? Maior. Maior ou menor que menos 118? Menor. Então, ó, estado líquido. Álcool, 25. Tá aqui. Líquido. Mercúrio, 25. Aqui. Líquido. Água, 25. Aqui. Líquido. Chumbo, 25. 25 tá aqui. O chumbo é sólido. Viu que fácil analisar a tabela? É só você saber matemática e reta numérica com números reais. Vamos para o próximo. O gráfico ao lado representa a variação de temperatura observada no aquecimento de uma determinada substância. Relacione a coluna 1 com a coluna 2. Primeiro, vamos analisar o gráfico. Eu tenho que achar o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Aonde que está? É quando a temperatura permanece constante. Então, a temperatura permanece constante no 20 e no 40. Então, aqui é o ponto de fusão e aqui é o ponto de ebulição. Abaixo de 20, a minha substância está sólida. Acima, a minha substância é líquida. Acima de 40, ela é gasosa. E aqui está mudando de estado. Líquido mais gás, sólido mais líquido. Vamos pôr. Aqui eu tenho sólido mais líquido. E aqui eu tenho líquido mais gasoso. Então, vamos lá. Faixa de temperatura em que a substância permanece no estado sólido. Faixa de temperatura, eu tenho que olhar na linha da temperatura. Ela permanece sólida do 10 até o 20. Então, entre 10 e 20. Então, aqui é o A. Faixa de temperatura em que a substância permanece totalmente líquida. Entre 20 e 40. Então, entre 20 e 40, B. Temperatura de ebulição. Ebulição, 40. C. Temperatura de fusão, 20. D. Tempo que a fusão demora. Então, aonde que está a fusão? Vamos analisar. Aqui está a fusão. Quanto tempo a fusão demora? Entre 10 e 20. Então, entre 10 e 20, 10 minutos. E tempo que a substância permanece no estado líquido. Então, ó, ela é líquida aqui, ó. Tempo que ela permanece no estado líquido de 20 a 40, 20 minutos. Então, aqui, F. Então, ficou EDA, FBC. Muito fácil analisar um gráfico se você souber aonde que é sólido, aonde que é líquido, aonde que é gasoso, como achar a temperatura de fusão e ebulição. Vamos para o próximo. Exercício 3. O gráfico a seguir representa a curva do resfriamento da água pura à pressão de 1 atm. Está resfriando. Isso significa que aqui, que seria o ponto de ebulição, vai ser ao contrário. Qual que é o contrário de ebulição? Condensação. Então, aqui a gente vai chamar de ponto de condensação. Aqui seria o ponto de fusão. Qual que é o contrário de fusão?
solidificação. Ponto de solidificação. Tudo bem? Então, aqui, sólido, líquido, gasoso. Aqui é a condensação. Condensação. E aqui a solidificação. E a gente vai ler e colocar VUF. O fenômeno que ocorre em B é a solidificação? Não, é a condensação. Falso. Na região C da curva, somente a fase sólida? Não, líquida. Falso também. Nas regiões B e D, aqui, ó, B e D, a temperatura permanece constante? Constante, constante, verdadeiro. Na região D, coexistem fases sólidas e líquidas? Isso aqui eu tenho líquido e sólido. Líquido para o sólido, solidificação. Verdadeiro. É a mesma coisa que analisar um gráfico subindo, só que a gente vai pensar o inverso. E é isso aí, pessoal. Se você gostou desta correção, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like e até a próxima aula de resolução de exercícios. Tchau!